Mais um dia de devocional For Lions aqui, esse grupo tão rico, esse grupo tão maravilhoso que nós constituímos, um grupo que já tem 300 mulheres dentro do WhatsApp, né? E que vem crescendo a cada dia. Então, se você está nesse grupo, se você está assistindo, se de alguma forma esse vídeo chegou para você, passe esse vídeo adiante, né? Vamos transbordar na vida de outras pessoas para que outras pessoas possam ser impactadas também de alguma forma com os nossos testemunhos, né? Com as nossas vidas. É isso que a gente deseja para vocês, que a gente possa transbordar cada vez mais de alguma forma, com alguma frase, com algum insight, com algum testemunho nosso, para que vocês sejam abençoadas e que a gente possa transbordar muito na vida de vocês. Então, eu sou a Carla Campos, né? Eu faço parte desse time das Four Lions, esse time de peso, esse time maravilhoso, maravilhoso das minhas amigas, né? Composto pela Renata André, que está aqui com a gente, composto pela Janaína e composto pela Sabrina. Um time de força, um time maravilhoso de 4 empresários maravilhosos que decidiu expor suas vulnerabilidades, sua vida aqui para vocês, né? E que de alguma forma possa contribuir para fazer diferença na vida de vocês também. Então, estamos aqui hoje, mais um dia. Hoje é o dia 21. Lembrando que são 40 dias, tá? Divididos por quatro pessoas, né? Eu, Renata, Sabrina e a Janaína. Cada uma vai falar de 5 dias. Hoje é o meu sexto dia, tá? Já estamos, ó, partindo, já passamos do meio. No meu caso, eu sou a primeira a falar, já passei dos 50%, mas ainda dá tempo. E lembrando que as gravações ficam no nosso canal do YouTube, For Lions. Então, quem não está seguindo ainda o canal, não adianta só assistir o vídeo, né? Siga o canal, comente o que você achou do vídeo lá no próprio YouTube, que é importante para gente. Compartilhe isso, manda isso para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser é, abençoadas também, ok? E hoje é o nosso dia 21. Vamos começar? Eu compartilho aqui, né? Tá. Vamos lá, estão vendo a minha tela? Ok? Perfeito. Então, no Devocional for Lions, só muitas já sabem, mas para quem está aqui pela primeira vez, nós dividimos em 4 blocos, né? O primeiro bloco, nós falamos de me descobrindo em Cristo. Eu falo me descobrindo em Cristo, né? São esses 5 módulos que eu vou falar, 10 módulos que eu vou falar me descobrindo em Cristo. Hoje é o sexto dia, tá? Depois vem Corpo, Alma e Espírito, com a Sabrina. Depois vem Modelando Jesus com a Rê, e Fé em Graça a gente finaliza com a Janaína. E lembrando que é alternado, né? Então, na semana que vem teremos a Sabrina, na outra a Renata, a Jana, depois eu volto para o sétimo dia, tá? É, E aí, eu sou Carla Campos, filha amada do pai, esposa do Zé, filha do João e da Cátia, esposa do Zé, mãe da Juju e do Rafa, uma Lioness, sou uma empresária, CEO do grupo Caju, né, especializada em franquias de alimentação. E eu sempre desejo isso, assim, muito, é muito latente em mim. Eu desejo muito isso, que eu possa inspirar vocês de alguma forma, né, que eu possa fazer com que vocês acessem alguns milagres que eu já venho acessando, que eu possa inspirar vocês em algo que é muito latente meu, que é uma mulher muito empreendedora, muito empresária. Então, eu acho que é o meu desejo forte nesse projeto com vocês. É esse. Bom, a gente ouviu o louvor. É um louvor que fala muito comigo. E muito engraçado que eu tinha colocado esse louvor ontem, Rê. Eu estava numa palestra, eu ouvi o louvor, falei, cara, esse louvor mexe muito comigo. Eu ouço esse louvor e me dá vontade de chorar. É forte para mim. E eu falei, cara, acho que não é o momento de botar esse louvor, acho que eu vou botar esse louvor em outro dia. E aí eu botei um outro louvor. E aí hoje de manhã a Rê falou, Carla, esse louvor já foi. Eu falei, caramba, Deus, entendi já que tem que ser esse louvor, né? Então a gente está tão atento nas coisas e era para ser esse louvor. E é um louvor que
que fala muito na minha volta, no meu retorno a ter um relacionamento com Deus. Quando eu chego na igreja, ele toca, eu me arrepio todo e falo, para te adorar mesmo, né? Ó, Rei dos Reis. Então, é um louvor que mexe muito comigo. E agora eu entendi que tinha que ser no dia de hoje, né? O versículo, nossa, esse versículo, ele vai falar muito do dia de hoje, que eu falo em propósito, é Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes a esperança e um futuro. Quando a gente pensa nesse versículo, né, Jeremias 29, é para que a gente tenha muita certeza de que Deus ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para a gente, né? Desde antes dele gerar a gente no ventre da nossa mãe, ele já tinha certeza do que ele tinha para a gente. Então, a gente a gente se apegar a isso, ter uma identidade muito forte para isso, né? Para que eu entenda que eu sou filha amada de Deus, né? E aí eu tenho certeza que tudo está nas mãos dele, né? A gente tira um pouco esse controle, o que é algo que eu vim fazendo por muitos anos na minha vida, né? Querer ter o controle e domínio de tudo, né? Eu lembro na doença do meu pai que eu queria ter o controle da cura. Falei, gente, eu preciso da cura, eu queria ter uma cura técnica, eu queria ter algo que pudesse tocar, algo com o médico, e esqueci muito da fé, né? Que é a fé que a gente alcança coisas maiores, né? Então, planos maiores. Então, eu acho que é mesmo dentro da dificuldade a gente saber que a gente pode confiar, porque é um propósito divino. Quando a gente entende que é um propósito divino, muito mais do que um propósito de conquistar coisas, né? A gente consegue, a nossa mente ela vai mudando. Eu estou nessa metanoia assim já há algum tempo, tô bem assim latente nessa metanoia mesmo, dessa transformação de conquista, de entender a conquista de propósito, às vezes que eu acho que tinha que ser um propósito que toca, um propósito que conquista coisas, um propósito que para um propósito muito maior, que é um propósito divino, né? E aí quando você consegue entende esse propósito divino, né? Tudo muda, tudo fica mais fácil na nossa vida, né? Então eu só acabei me estendendo um pouco no versículo, mas é basicamente a gente entender que o plano é dele. Estamos aqui para executar esse plano, né? E aí tentar executar de forma mais extraordinária possível. Bom, então vou interromper aqui o compartilhamento para falar do texto, tá? O meu texto de hoje. Bom, abrindo a porta para os sentimentos, tá? É o, é o tema do meu dia 6 de hoje. Aos poucos, eu fui entendendo que o significado da vida era muito mais do que dinheiro, trabalho e coisas. Era sobre o meu propósito na Terra. Era sobre quem Deus te chamou para ser, ou melhor, me chamou para ser. Meus dias passaram a ser mais leves. Meu relacionamento com a minha mãe foi retornando à intimidade, assim como o meu relacionamento com Deus. E foi esse perdão que me levou a retornar para o caminho do meu propósito. Ainda passei uns meses questionando a ida tão cedo do meu pai. Foi quando, em setembro de 2018, fiz o meu primeiro método SINS e muita coisa foi fazendo sentido e se encaixando como um quebra-cabeça. Lembro de uma dinâmica que o Paulo Vieira fez, onde era um teste com nota do quanto você era emocional e o quanto você era racional. Naquele momento entendi que precisava abrir as portas do meu coração para que os sentimentos bons pudessem entrar e fechar um pouco a porta da razão, para que eu não virasse uma pessoa tão fria, pois as minhas cicatrizes ao longo da minha vida foram me deixando seca emocionalmente, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Além da parte racional ser uma característica muito forte naquela época, por muito tempo eu me senti fraca na minha identidade. Eu tinha problemas com as críticas, com a rejeição, com o abandono de alguma forma e principalmente com a exposição da minha vulnerabilidade. Lembro que se não era convidada para algo, já me sentia excluída. Tinha uma preocupação em incomodar, e quando era criticada por algo, isso me deixava muito incomodada. Essa crítica dirigia a minha vida por alguns dias. Após o método SIS, embarquei na jornada da FebraCIS, fiz toda a grade de cursos,
fui me lapidando, tanto eu quanto o meu marido, o que foi fundamental para o crescimento da nossa família, dos nossos negócios e da nossa intimidade com Deus. Nessa jornada, entendemos todos os nossos desafios e as nossas dores desde então, não parei mais de buscar pelo conhecimento e de me desenvolver para me tornar uma pessoa melhor. Comecei a sentir a necessidade de frequentar um ambiente, uma igreja. O meu relacionamento com Deus estava voltando em doses homeopáticas, mas dentro da minha casa, apenas no meu secreto. Mas sentia que precisava voltar a ser íntima de Deus verdadeiramente, me sentir filha e caminhar como filha, e deixar de caminhar com as circunstâncias e opiniões alheias. Pois quando operamos como filho de Deus, você tem a certeza de quem você é. Foi quando os amigos que faziam parte dessa jornada, Zé André e Renata André, Renata que está aqui hoje conosco, nos convidaram a ir até a igreja. Aceitamos, mas eu tinha um certo preconceito de ser uma igreja evangélica. Ouvi a vida toda os meus pais falarem mal da religião evangélica e cresci com essa crença. Mas como eu estava na jornada, aberta para o novo, decidi aceitar. E foi uma ótima decisão. Ter uma nova oportunidade de viver com mais intimidade com o Pai, me sentindo verdadeiramente uma filha amada de Deus. A falta de relacionamento com Deus e a falta do perdão fez com que por muitos anos eu não desfrutasse do que já era meu. O fato de eu não perdoar a minha mãe me deu a certeza de saber que eu estava caminhando o fato de eu perdoar, perdão, a minha mãe me deu a certeza de saber de que eu estava caminhando em direção ao meu propósito de forma livre. O perdão abre muitas portas na vida. Os sentimentos bons voltaram a fluir como rios de água viva na minha vida. Mudei como mãe, como esposa, como empresária. Passei a ser mais humana, mais doce e literalmente venho me tornar da imagem e semelhança de Deus. Tenho certeza que as minhas cicatrizes e as minhas dores do passado se tornarão meu testemunho e me orgulho muito da minha história. Mas esse orgulho veio após reforçar e saber verdadeiramente quem eu sou, saber o meu propósito e caminhar de forma intencional em direção ao meu destino. Certo dia ouvi uma frase que me impactou bastante. A tua vista pode ser a maior inimiga da tua visão. Então, convido você que está lendo esse devocional nesse movimento a se perguntar e a responder. Qual é a sua visão de futuro? O que te impede de acessar o que você está vendo agora nesse momento? O que você vê te aproxima ou te afasta dessa visão? Meu tempo é a minha vida. E dia após dia tenho cuidado para que a minha vida tenha um grande significado e propósito. E convido você a fazer o mesmo. Então, esse foi o texto do meu dia, né? É, e grande parte disso se deve à exposição da minha vulnerabilidade, em aceitar a minha vulnerabilidade. Porque aceitar a sua vulnerabilidade, né, nada mais é que você se expor, você correr riscos. E eu sempre me expus e corri risco dentro da vida profissional. Parecia que eu tinha uma capa, uma blindagem, entrei na vida profissional, vamos embora. E aí eu não tinha problemas em correr esse risco dentro do profissional. Mas eu separava essa coisa, né, do profissional ao pessoal. Chegava no pessoal, eu tinha muito receio de expor a minha vulnerabilidade. Quando eu criei uma unidade de mim mesma, eu me tornei uma unidade, verdadeiramente, eu consegui. E saber que eu poderia expor minha vida, essa vulnerabilidade se torna uma força para mim, porque nada mais é que isso. Quando você expõe a sua vulnerabilidade e aceita, você se torna forte nisso, né? E as suas experiências têm mais significado, elas têm mais propósito. E como eu falei antes, eu achava que o propósito ele estava muito nessa parte de conquistar coisas, né? Era um propósito muito assim, diante daquela visão é, perto, né? Não uma visão ampla. Quando você entende que o propósito ele é muito maior, que ele está destinado a algo maior e que o seu tempo é seu maior ou parceiro, né? Nisso, ou não tão parceiro, né? E quando eu entendi que o meu tempo é o meu maior, é a minha vida. Quanto tempo eu estou aqui? O tempo que eu estou destinando aqui para vocês, eu estou deixando de fazer alguma coisa, mas é um tempo precioso para mim. Então eu comecei a entender e hoje eu venho fazendo esse exercício diariamente do tempo que eu tenho, de como que eu vou prover esse tempo, como é que eu vou administrar esse tempo, de que forma ele vai ser produtivo, né? De que forma eu vou computar as horas do meu dia, de que forma. Eu entendi que
O que que é mais importante? E aí, vendo, ontem a gente estava numa palestra, e assim, gente, viemos no final de semana, numa mentoria, numa mastermind que a gente faz, e nós fechamos o dia de ontem com o Júnior Rochirola. Ninguém conhece, que é do Café com Deus Pai? Eu nem conhecia ele como pastor, mas eu conhecia o Café com Deus Pai, o livro, né? Que hoje é o livro mais vendido do Brasil. Em 2024 foi o livro mais vendido do Brasil. Eu não sabia também dessa informação. E, gente, eu convido vocês depois a buscar a história dele. Assim, é uma história que eu. Depois eu voltei de São Paulo de carro, eu voltei tão mexida, assim, foram as 6 horas muito mexida ainda com a história dele, com a história dele. Um testemunho que há muitos anos não me impacta, um tipo de testemunho desse. Uma vida muito sofrida, uma vida cheia de crenças, uma vida que quando você acha que, cara, graças a Deus passou por isso, não, vem mais alguma coisa e abala ele novamente. E hoje ele é um dos maiores pastores do Brasil e é um cara que tem uma resiliência e que aceitou muito a vulnerabilidade dele, por isso que ele está onde ele está, né? E falando para nações, porque o livro dele já tá em nações, já está em 7 nações. Então, é o cara que realmente veio para romper. E então, eu convido vocês a entender a história dele, e isso me trouxe ainda mais, eu falar, cara, ainda mais essa certeza de que nós temos que ter e expor as nossas vulnerabilidades, sabe? Que isso vai resolvendo as nossas coisas internas, isso vai resolvendo as nossas crenças do passado, e que a gente acha, não, isso aí tá meio resolvido. Gente, sempre tem uma coisinha para resolver, sempre tem uma pitadinha, sempre tem algo que ficou lá no fundo, que às vezes você nem sabe. E às vezes alguns insights, ontem que ele foi falando, eu falei, cara, tem razão, isso ainda falta dar um desfecho nisso, né? Então, por isso que essa busca pela, pelo seu desenvolvimento pessoal, ela não para nunca, né? O meu começou em 2018, estou nessa trajetória há 7 anos. Mas é pouco, assim, a cada dia eu descubro coisas novas, a cada dia eu descubro dores novas, a cada dia eu descubro. Mas, assim, a cada dia também eu descubro e trago mais maturidade para isso. A cada dia eu trago mais força para tudo. Cada dia é mais fácil encarar os desafios e as dores. Por quê? Porque eu já venho nessa trajetória, já venho me cuidando. Então, é o fato de você se cuidar, né? Você buscar e expor a sua vulnerabilidade nada mais é que aumentar a sua força e um cuidado que você tem com você, né? Assim como a gente vai ao cabeleireiro, assim como a gente vai fazer a unha, assim como a gente vai fazer as nossas coisas do nosso dia a dia. Primeiro eu, né? Então, primeiro eu. Quando a gente aceita como somos, o que somos e tem um propósito muito maior de Deus para gente, que a gente tem a certeza disso, o reforço da nossa identidade, que temos a certeza que somos filhas amadas do Pai, o caminho se torna mais leve, né? Mais leve, se torna mais claro. Então, é um constante aprendizado, é um aprendizado diário. Eu chego hoje aqui numa segunda-feira melhor do que eu saí na sexta-feira quando eu fui para essa imersão. Então, é tão gostoso a gente saber que a gente pode o tempo todo estar subindo os degraus, né? Dessa construção do nosso desenvolvimento pessoal. E isso vai fortalecer muito a nossa parte empresarial. Porque quando eu chego hoje na minha empresa, eu chego com uma visão muito clara de que eu tenho os meus indicadores para mensurar, mas tem algo muito maior, que são as pessoas que estão lá dentro, que eu tenho a missão e o propósito de ajudar e a desenvolver como líder delas, né? E isso hoje me dá um prazer imenso de desenvolver essas pessoas, de fazer com que a vida delas possa ser de alguma forma com menos dor, né? Então, acho que essa missão passa a ser muito maior, porque ao longo da minha jornada, ao longo da minha trajetória, eu vim muito focada em resultado de indicadores, né? Como uma alta dominante, e eu era igual um trator. Eu queria resultado. Chegasse no final do mês se o resultado do CMV, os indicadores que a gente usa na nossa empresa, né, CMV, ticket médio, faturamento, se isso de alguma forma não tivesse vindo, cara, eu vinha igual o trator reclamando e falando e autoritária, arrogante. Quando você entende que tudo é sobre pessoas,
né? Seja a sua empresa, seja a sua casa, seja a a sua vida social. Quando você cria, muda esse mindset, vira um propósito muito maior, né? Vira um propósito muito divino. E foi muito legal essa visão de ontem do Júnior, desse pastor, que, que trouxe e fala, caramba, como é que a gente às vezes olha e acha que às vezes o mundo está caindo na nossa cabeça, que o nosso problema é maior do que o de todo mundo, e a gente olha para outras histórias e vê o quanto que tem muito mais, sabe? O quanto que às vezes é tão pequeno o que a gente fala, é tão pequeno às vezes o que a gente é, é, vive, né? Então, o quanto que a gente pode trabalhar para que essa dor seja menor. E esse foi o grande aprendizado de ontem, sabe, para mim. O entender que e a resiliência desse pastor, gente, assim, é algo que eu nunca vi. A minha resiliência da minha vida ficou no chinelo, assim. Mas é muito grande, é muito rico a gente entender isso, sabe? Que tem um propósito muito maior de Deus. E Deus deu aquela resiliência para ele, Deus deu aquela vida, porque sabia que ele se tornaria, ele sairia muito mais forte, ele poderia impactar muitas vidas, milhares de vidas, como ele vem impactando. E todos nós podemos. Solange, a Fran, a Rê, a Patrícia, a Flávia, cada uma de nós podemos impactar a vida do nosso ecossistema. Quando a gente entende que a vida, que o nosso propósito é sobre isso, tudo muda, sabe? Então, é essa mudança, essa metanoia que eu venho fazendo dia após dia, tá? O Rê, quer contribuir? Oi! Ai, muito lindo, tá me ouvindo? Tá. Muito lindo saber, né, que eu e o Zé, a gente faz parte dessa história, né, dessa reaproximação, dessa descoberta, né, já que o teu bloco é Me Descobrindo em Cristo. E você falando muito sobre pessoas, né? Se a gente estivesse só focado em dar curso, como a gente fazia, dar os treinamentos, né? Preocupado em estar passando só o conteúdo, talvez a gente não estivesse fazendo parte dessa história também espiritual, né? Então, como é importante, como você falou, de estar na tua empresa, mas saber que aquilo que Deus confiou a você, as empresas e tudo, na verdade é um meio de um propósito muito maior, que é poder passar, né, a sua essência, o seu amor, os seus valores, os seus princípios e certeza de que isso vai fazer diferença na vida delas. Então, olhando para a história de Jesus, né, falando aqui um pouco do meu bloco de modelar Jesus, ele o tempo todo estava focado em pessoas, né? Então, desde aquele que não tinha nada para oferecer a alto escalão como centurião e tudo mais. Então, Deus não faz realmente acepção de pessoas, ele quer ter um relacionamento íntimo com todas nós. A questão é o quanto a gente está disponível para abrir a porta do nosso coração para essa intimidade. Porque muitas vezes a gente fala, né, como você estava dizendo, você já estava se abrindo mais para Deus, mas esse nível mais profundo, quando a gente ouve o milagre lá da multiplicação não, da pesca milagrosa, a primeira pesca milagrosa, é, Pedro estava, né, buscando pescar a noite toda e não conseguiu. Mas com base em uma palavra de Deus, né? E a primeira coisa que ele fala é: vai para águas mais profundas. Leva o barco mais profundo, mas senhor, eu já pesquei a noite toda, não tem nada. Vá para águas mais profundas, né? E ali, com base em uma palavra de Deus, eles jogaram a rede e conseguiram grande provisão e depois largaram tudo para seguir Jesus. Então, como você estava falando, né? O que de fato é realmente prioridade nas nossas vidas, o quanto é muito mais fácil. Você estava falando de vulnerabilidade, né? O quanto é mais fácil. Porque imagina, Pedro tinha toda a técnica, igual você tem várias técnicas sobre os negócios e tudo mais. Mas ainda assim, né? O que ele vinha conseguindo era limitado à capacidade dele. Mas a partir do momento que Jesus entra no barco dele, né, e que Jesus tem o controle, né, de tudo, né, e ele se rende àquilo,
Ainda que ele estivesse duvidando, ainda que a fé dele fosse pequena, mas ele obedeceu. Então, quando a gente se rende realmente, né, nesse nível de conexão com Deus e deixa Ele nos dar o direcionamento, nossa, fica tudo muito mais fácil e tem multiplicação, e tem fartura, e tem abundância, e tem paz, e tem amor. E eu convido vocês hoje, né, já que a Carla está trazendo aqui sobre a gente visitar os nossos sentimentos. Eu falo muito disso, muito, muito disso. Aonde a presença de Deus tem multiplicação, tem fartura, tem paz, tem amor, tem alegria, todo tipo de sentimento positivo. Se você não está experienciando esse tipo de sentimento em alguma área da sua vida ou em alguma situação, a gente te convida hoje a buscar esse nível mais profundo de intimidade com Deus, a aceitar essa vulnerabilidade que a Carla está falando, sabe? Essa resiliência, entender que tudo aquilo que a gente está passando, ou seja, o Pedro, né, o fato dele não ter conseguido pescar ali aquela noite toda foi essa resiliência, foi o que fez com que acontecesse o sobrenatural de Deus. Então, eu creio sim e pego para mim o que a Carla está trazendo de olha para a área da tua vida que ainda não está como você gostaria e entenda, em vez de ficar murmurando, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar se questionando a Deus, por que Deus, por que Deus? Não, olha para isso e fala assim: o que Deus vai fazer com isso que está acontecendo na minha vida? Onde é que isso vai dar, sabe? E ouça a voz do Espírito Santo, porque ele fala contigo, ele que te fortalece, ele que te capacita. E ter essa intimidade diária com o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Eu estou super feliz porque esse mês de abril, né, eu coloquei como a minha meta o relançamento do infoproduto, desse curso que vai virar um curso, né? Era uma série de lives, do mesmo jeito como a gente está fazendo aqui agora, vai virar esse produto de mostrar às pessoas como ter esse relacionamento íntimo com Deus, e assim como esse pastor, né, com o Café com Deus. O que que Deus hoje está te chamando para fazer, para que você possa propagar a palavra dele, alcançar outras pessoas, ainda que você alcance uma pessoa, como a Carla, né? A gente alcançou aí, fez toda a diferença na vida dela. Deus também vai fazer com que a sua história mude as histórias, né? Eu falo muito isso. Sua história muda histórias, assim como a história de Jesus mudou a história da humanidade. O que é que você vai fazer? É um devocional também seu? É um livro que você ainda não escreveu? É uma palestra? É uma conversa com alguém na sua própria casa? Aqui em casa a gente tem por hábito pegar um livro que a gente tem aqui de devocional e eu sento com as minhas funcionárias e a gente faz um estudo. Não precisa ser todos os dias, mas o tempo que você tiver disponível. Então, Carla, muito bom ver essa vulnerabilidade toda, essa resiliência toda e saber que hoje essa história impacta todos nós. Obrigada, Rê. Tô vendo a Jana aqui, hein? Jana apareceu. Oi, meninas. Pousei aqui do voo. Não peguei tudo que a Carlinha falou, mas sei que vocês estão falando de resiliência, de contribuição. Ela peguei um pedacinho do trecho que ela falou que assistiu alguma palestra do. Eu acho que eu estou linkando aqui o que que eu vi da postagem dela com o que eu falei lá do Café com Deus Pai, eu acho. É ele? Eu vi um pedacinho também de podcast dele, você acho que assistiu alguma coisa dele, e você falando que onde você estiver, você pode estar impactando pessoas, né? Eu acho que é um pouco disso. Me corrija se eu estiver errada. Então, eu vou falar um pouco de mim, do meu momento, dos levantes que a gente tem conversado que estão aqui, e eu sou uma pessoa do enfrentamento. E para cada levante tem que ter um enfrentamento. E aí é, espiritual, né, que eu tô falando. Então, ontem, no levante que eu tive dessa semana, eu falei, então, beleza, porque eu sou dessas, sou da guerra. Então, se a guerra levanta, eu tenho que levantar com uma arma maior. E aí decidi, então, já faço devocional, já tenho o grupo aqui, né, já faço outras coisas, dou Bíblia. Eu decidi abrir a casa de fé proposta lá pela minha igreja, pela Atitude. Já que tá levantando, a gente tem que levantar maior.
Porque é assim, o ataque é para intimidar a gente. Então, em toda intimidação, né, espiritualmente a gente não está vendo, levantou um exército para orar por mim. Então, peraí, o que que Deus está querendo de mim? Mais coisa? Então, vamos para frente, vamos para cima. Então, existe um propósito dentro da Igreja Atitude, que eles fazem o Casa de Fé em abril. É como se fosse uma célula, né? Mas não é bem uma célula, um amigo de fé, casa de fé. Você chamar pessoas para orar com você, pessoas para você orar por algum propósito delas, né? E aí você propõe de orar 30 dias junto com essas pessoas. Então, eu já levantei aqui o movimento que a gente está fazendo, que é de mulheres virtuosas, né? E a gente ofertar na vida dos maridos. Então, eu senti que eu tenho que abrir o casa de fé também. E aí ainda não sei como é que vai ser o meu casa de fé, porque nem eu sei como é que funciona exatamente o casa de fé. Aí ontem foi aniversário do nosso pastor, José Valando, né? Um cara gigante que me ensina todo dia, muito humilde, humilde demais, e aprendo muito com ele. E ele falou, e a minha filha chegou. Do Kids lá, né? Ela não é Kids, lá é Sub-13, falando que ela ia fazer o amigo de fé na escola dela. Aí ele olhou para mim e falou: E vocês não vão seguir o exemplo dela, não? E eu falei: Com certeza, eu já estava com isso no meu coração desde o domingo anterior. Eu falei: É isso aí, vamos ajudar ela a fazer o amigo de fé e a gente vai fazer o caso de fé. E a resiliência, para mim, é tão comum na minha vida, a resiliência, e você tratar levantes, né, na sua vida com fé e mostrar para o inferno que ele não vai sambar na tua vida, eu acho que é um pouco disso. É você conseguir responder com positividade. Como é que você responde um levante? Um outro levante. Aqui eu tô um outro levante. Então, eu penso assim: todo levante negativo que vier para a tua vida, você tem que fazer um levante positivo. Todo levante na sua vida ritual, você leva ele. É que a gente está aqui, ó, gente, ó. Por isso que eu tô. Todo levante espiritual, todo levante profissional, qualquer levante que tiver na tua vida, se você fizer uma hierarquia, né? Tudo começa no espírito, né? É corpo, alma, espírito? Não, é espiritual, corpo. Porque tudo é espiritual. Tudo começa no teu campo espiritual. E aí vem para tua alma e se materializa na tua vida física. Então, se tem uma coisa acontecendo muito forte no teu campo espiritual, vem para tua alma, te incomoda na tua carne e materializa. Então, quando ao contrário tem que acontecer. Quando você começa a viver coisas físicas que não estão tão boas, você precisa espiritualizar. Você precisa se fortalecer. Você precisa de intercessores. Você precisa fazer coisas para Deus. Então, assim, pastor José falou muito ontem, de ok, você se ambientar, ok, você está crescendo, está conquistando coisas, mas o que que você está fazendo para Deus? Ele chegou lá para, sei lá, 20 e poucos anos dele, já tinha o apartamento dele, ele já tinha o carro dele, já tinha as coisas no carro dela. Estava mostrando coisa, ele falou: Eu vou ficar tendo uma empresa, o que que eu vou fazer? Fazer lá. Ele começou a fazer coisas para ganhar mais dinheiro e tal, mas e aí? Ele sabendo da vida espiritual que ele tinha, vou conquistar coisas para Deus, para o reino. E aí, o pastor foi para Ipatinga, se não me engano, e aí depois ele teve o propósito de vir para cá,
voltar para o Rio de Janeiro. Começou numa escola pública, com 27 pessoas, e está com uma igreja gigante, com mais de 40 mil membros, impactando vidas, e agora sendo um multiplicador com Casa de Fé, outras igrejas pegando Casa de Fé. E qual o fruto da gente aqui faz parte? Qual missão? Qual exército? O que a gente quer fazer parte? Do quão grandioso pode ser o que a gente vai fazer parte. Então, tudo relevante que tem na sua vida, tudo que tenta ser impedido na sua vida, tem ligação, a gente fala até muito disso, né, Rê? Tem ligação com o teu propósito. Eu receber um levante para o meu casamento, né? Eu sempre fui pedida de estar junto, eu e ele, de alguma forma. Se tem alguma coisa, algum filho meu sendo impactado, Ana, tá cortando. se Tá tem falhando. alguma coisa acontecendo para. Ana, Tá falhando? tá falhando. Melhorou? Agora sim. Tá ruim? Agora melhorou. Então, a gente tem que ter uma visão espiritual do que o mundo espiritual está acontecendo e tentando impedir a gente de viver e impactar outras pessoas de viver. Então, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo espiritual. Para quê? Levantou, já entendi, tá desesperado, porque o inferno já é caído, né, gente? O demônio já é caído, ele já acabou para ele. Ele sabe que ele Tá falhando. tem tempo para a história dele terminar. É só Jesus voltar. Então, se ele já sabe disso, o que ele está tentando? Nos distrair. Nos distrair. O tempo todo distrair. Olha a internet, peraí, só um minuto. É, Eu vou botar a hora agora. O som. Melhorou? agora sim. Tá melhor o som? Tá melhor ou não? Tá melhor. Tá, não sei. Melhor. E aí, então, o que ele faz? Tenta nos distrair o tempo todo. Nos tirar do nosso caminho, nos tirar do nosso propósito. E a gente, se entrar nessa, a gente sai do propósito principal, que são as coisas do rei. Então, aí eu decidi fazer o Casa de Fé e para cada levante que tiver, eu vou levantar mais um propósito. Não tem jeito, porque a minha visão é espiritual. Não tem jeito. Então, comecei a fazer o movimento aqui com as mulheres no grupo para a questão do casamento. Aí a Flavinha falou: Nossa, tão legal, fiz bilhetinho, fiz uma coisa nova, e eu tô fazendo coisa com o Emerson, tô vendo o Emerson, sabe, se fincar cada dia mais no sacerdócio mesmo, sabe, dele como cabeça da família, e isso vai ser uma crescente, eu tenho certeza. E não é só sobre mim, é sobre mim, é sobre ele, é sobre a nossa família. E o inferno fica desesperado, gente. E começa a se debater, porque é derrotado. Meu Deus, eles acordaram agora para mais isso. Não estou acreditando. E agora? Deixa eu tentar atrapalhar de algum jeito. É isso que eles fazem, entende? E quem tem discernimento espiritual está ligado. Está ligado que um propósito maior vai ser levantado, vidas vão ser salvas, pessoas vão ser impactadas. Eu vou te falar, vou botar no meu coração que até apelo eu vou fazer no meu casamento. Vou fazer apelo. Vou fazer que eu sei que vai ter. Não sei que vida que é, não sei para quem que é, não sei se é para casal, não sei se é para mulher, não sei se é para homem, não sei se é para reavivar alguma coisa, eu não sei se é para alguém que vai aceitar Jesus ali por causa do que está assistindo e vivendo ali. Eu não sei, mas tem propósito em tudo. Aí o pastor Josué falou: o Casa de Fé é uma estratégia. A gente precisa nesse mundo viver de estratégias, né? Tem a Páscoa, que faz lá o show da Páscoa, que é uma estratégia, porque às vezes as pessoas não iriam num convite para ir na igreja, mas elas iriam num convite, aceitariam Jesus num casamento, numa festa de 15 anos, numa festinha da Páscoa, que vai lá assistir o teatro e vai
e vai ver a pipoca, vai ver tudo, vai ver o show, vai ser impactada, e ali começa. No caso de fé, que começa com uma oração, e aí você traz ela e você vai apresentando Jesus de uma outra forma. Então, isso. O que que você pode estar fazendo hoje diferente para impactar outras vidas? Essa é a questão que eu acho que o Café com Deus Pai tem um pouco a ver com isso, né? Pelo que eu não assisti, vou assistir depois o que que a Carlinha falou, mas o que que a gente, com a nossa vida, com a nossa história, pode estar fazendo, falando para outras pessoas para impactar, né? Então pensem aí, é abrir a casa, é fazer um casa de fé, é fazer uma célula, é abrir uma célula online, não só participar. A gente tem que fluir. Então, a gente tem que receber e a gente tem que contribuir. O que que eu estou fazendo? É na minha empresa? É com os meus funcionários? É com os meus amigos? É com os meus parentes? Aonde eu posso estar impactando mais, fazendo mais? Abrir a Bíblia, fazer aqui uma vez por semana uma leitura da Bíblia na minha casa, na minha empresa? Pode ser online. Online é mais tranquilo, não é? Você abrir tua câmera aí, fazer alguma coisa com alguém, combinar com um grupo de amigas, chamar mais amigas. Ah, eu estou fazendo aqui esse propósito aqui do casamento, mas não chamei ninguém. Então vou chamar gente para fazer? Vou botar mais gente no grupo? Alguém que está precisando melhorar o casamento? Alguém que separou e está precisando é, fazer o propósito com alguém, para chegar alguém que está solteira e quer fazer o propósito. Então, assim, chamem. Se vocês não vão fazer, convidem para o local que está fazendo. Acho que ela travou aí a internet, a conexão da Jana. Bom, Jana travou, galera. Depois a Jana conclui o raciocínio dela. Bom, o Jana travou. Jana travou a sua conexão. Bom, vamos lá então. E a Jana fala disso, né? Muito da generosidade, né? Foi outra característica também que o pastor Júnior ontem falou muito, 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 que a generosidade ela faz parte da vida dos bem-sucedidos. Então, acho que a gente também trazer isso para nossa cabeça, para nossa mente, né? E às vezes a gente assume, a gente importa muitas informações e guarda para a gente. Quando a gente transborda, quando a gente pensa em ensinar os outros, quando a gente de alguma forma quer impactar outras vidas, a gente aprende mais, a gente ganha mais e isso gera uma generosidade enorme, né? E ele falou muito disso, né? Que a generosidade ela faz parte dos bem-sucedidos. Então, é uma grande característica, a Jana falou muito aí, né, hoje sobre isso. E aí eu vou partindo já para o fim, né, já para a parte final, vamos falar de Vivendo a Palavra? É, Bom, vou ler para vocês, Vivendo a Palavra. Quando temos a certeza da nossa identidade de filha amada do Pai, a nossa visão se amplia. Passamos a não enxergar o que temos apenas diante de nós, mas com a visão ampliada, passamos a enxergar o que Deus tem para nós. O que verdadeiramente importa, o que nos move e o que faz sentido para a nossa vida. Passamos então a caminhar em direção ao nosso destino, pois temos a certeza do nosso propósito. Eu convido vocês, dentro da postura Linus, que é o nosso exercício, né? Se puderem, anotem, para vocês refletirem e escreverem 3 insights que traga clareza sobre a visão de futuro que você deseja para a sua vida e 3 insights que estão bloqueando essa visão. Então, criar uma consciência mesmo de 3 que você quer, visão de futuro, uma visão ampla, sem ser uma visão curta, né? E 3 insights que estão o quê? Te travando, que de alguma forma estão bloqueando, te gerando algum medo, que de alguma forma você, com esses 3, você não vai chegar nessa visão
grande de futuro, tá? É importante a gente criar consciência, de metrificar, a gente entender o que que nos bloqueia, o que que nos impede de acessar algo muito maior, né? E o Profetize, nós vamos criar o nosso milagre, que é o que a gente convida vocês a fazer, né? Profetizar, que é falar, que é trazer a vida, né? De forma positiva, que o Espírito Santo vai ampliar a sua visão e te dar clareza para que você caminhe em direção ao seu propósito. Então, esse convite que a gente fala hoje muito de propósito, que a gente fala muito de para que você realmente enxergue o seu propósito como sendo um plano de Deus para a sua vida. Que diante da sua fé, você vai acessar isso, entendeu? Não é uma coisa sobre conquistar coisas, né? É algo muito, 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 muito maior. Então, esse é o convite que eu faço para você hoje, aqui no nosso devocional, no nosso dia 21, no meu sexto dia. Lembra, estamos caminhando para o final. Se você gostou do dia de hoje, transborde na vida de outras pessoas, mande para elas o nosso canal. Lá tem todos os nossos vídeos. Esse vídeo sobe mais tarde, mas já tem 20 vídeos lá para assistir, para vocês se conectarem. Quem não assistiu, quem perdeu algum, é importante, porque a gente vem fazendo uma sequência lógica de raciocínio, tudo tem um porquê, né? Então, eu vou me despedir de vocês aqui antes da nossa foto, para a gente cumprir também com o nosso horário. Então, obrigada, obrigada, mulheres maravilhosas, pelo dia de hoje. Obrigada pelas contribuições de Renata e de Jana. Gratidão à vida de vocês, amo vocês. E que a nossa semana possa ser uma semana extraordinária, com muitos ganhos, com muito propósito, com muita fé, com muita intimidade com Deus, principalmente. Porque os planos dele estão para a gente. Agarre esses planos dele, que ele tem para você, para cada uma de vocês. Eu abençoo muito a vida de vocês essa semana, que seja uma semana, a melhor semana da vida de vocês. Eu vou interromper a nossa gravação. Ó, lembre, For Liners é o nome do nosso canal no YouTube. Segue a gente, comente os vídeos e principalmente assista os vídeos. Que esses vídeos possam transbordar na vida de vocês e do ecossistema de vocês. Então, mandem para mais pessoas, ok? Marque a gente, poste a nossa foto de hoje, marque a gente. Eu vou interromper a gravação. Um beijo grande, uma semana maravilhosa para vocês.